Olhe de novo para aquela foto em que tantas faces se alinham, cada uma com seus olhos voltados para a câmera, e deixe que a pergunta venha suave, quase como uma brisa. Por que alguns olhares parecem diferentes dos outros? Não falo de emoção, nem de intenção. Falo de traço, de contorno, dessa impressão estética que nos faz identificar, num relance, territórios e histórias. Se você fechar os olhos por um segundo e imaginar uma moldura ao redor de cada globo ocular, perceberá que enquanto o quadro se altera, o centro, o próprio globo ocular, é, em essência, muito parecido de pessoa para pessoa. Essa é a primeira verdade simples e reconfortante. Os olhos que vemos são, na maior parte, os mesmos olhos que arderiam de admiração diante de uma aurora ou se fechariam por cansaço ao fim de um dia. O que varia é a moldura que os rodeia. Pálpebras, dobras de pele, camadas de gordura, o contorno ósseo que dá suporte, e é essa moldura que guarda pistas da longa viagem humana pelo mundo. Imagine por um momento que cada rosto é uma janela. O vidro no centro é o globo ocular, quase sempre do mesmo tamanho e formatação básica, e o que muda é o aro. Alguns têm cortinas que se abrem amplas, outros têm venezianas mais estreitas, outros um visco de pele que dobra de um jeito particular. Medimos o globo ocular em torno de 24 milímetros de diâmetro em uma pessoa adulta média, um número surpreendentemente constante, e ainda assim o que nos chama a atenção em uma fotografia não é esse pequeno disco, mas a maneira como a luz entra e sai através da abertura em volta dele. Para entender por que olhos parecem diferentes, precisamos então prestar mais atenção à moldura do que ao vidro em si. Permita-me desenhar essa moldura com palavras. A dobra epicântica, termo médico que você pode ouvir também como epicanthic fold em textos em inglês, é uma prega de pele que se estende desde a parte interna da pálpebra superior em direção ao canto interno do olho, cobrindo por vezes parte do cantus medialis, a junção entre pálpebra superior e inferior mais próxima do nariz. Em algumas pessoas, essa dobra é muito discreta, em outras, mais pronunciada, e ela pode dar à abertura palpebral, à fissura palpebral, um aspecto mais alongado, ou, como se costuma dizer, amêndoa. Há outros elementos, a prega palpebral superior, que define o vinco visível quando se fecha o olho, camadas de gordura orbital que deixam a região mais arredondada ou achatada, a projeção do arco zigomático e do osso frontal que moldam a sombra ao redor do olho, até a tensão dos músculos ao redor influencia a forma geral. Tudo junto compõe uma paisagem mínima, intricada, que o olhar humano costuma rotular com rapidez. Se eu falar de janelas novamente, pense em venezianas e cortinas. As pálpebras são as cortinas que piscam, lubrificam e protegem. A dobra epicântica é uma cortina adicional, talvez mais próxima do vidro, que reduz a largura do vão por onde entra a luz. Em ambientes de vento, poeira ou brilho intenso, menos vão pode significar menos dano. Mas antes de abraçarmos uma explicação, respire com essa imagem. Moldura é função e também é história, pois cada dobra e cada dobra de gordura ao redor do olho carrega traços de ancestrais que se moveram, que se esconderam, que transitaram entre vales, desertos e geleiras. A ciência médica nos oferece palavras técnicas para cada peça, tarsus, conjuntiva, cantus, prega palpebral. E a narrativa que a ciência e a história entrelaçam tenta responder à pergunta do título: qual é o verdadeiro motivo por trás dos olhos que chamamos com tanta pressa de asiáticos? Antes de seguirmos adiante, se essa pequena viagem já começou a fazer seu pensamento viajar, clica em curtir. E se quiser, conte de onde você nos escuta. Gosto de imaginar um mapa com pontos brilhando a cada comentário. É uma companhia bonita para histórias que cruzam continentes. Agora que temos a moldura diante de nós, vamos andar pelo terreno onde essas molduras foram esculpidas, porque entender ambiente é entender pressão seletiva, ainda que, como vou repetir sempre, raramente existam explicações simples ou únicas. Voltemos no tempo até um período que moldou muitos dos contornos do rosto humano moderno, a era dos grandes avanços e recuos do gelo, o Pleistoceno tardio, quando a Terra viveu pulsos frios intensos que empurraram o gelo e as condições inóspitas para latitudes que hoje consideramos temperadas.
Durante o chamado Last Glacial Maximum, há estimativas e modelos que nos situam entre aproximadamente 26.000 e 20.000 anos atrás, quando extensas camadas de gelo e ar seco cobriam vastas regiões do norte da Eurásia. Imagine a paisagem, um manto quase sem vegetação, planícies frias cortadas por ventos rasgantes, superfícies que refletiam a luz de maneira ofuscante e um silêncio que só a natureza de um clima extremo sabe produzir. Nesse cenário, ver era muitas vezes a diferença entre seguir um rebanho, evitar um precipício ou localizar uma mão amiga no meio de uma nevasca. A neve é uma lâmina espelhada. O sol, quando chega, rebate em suas superfícies e multiplica o brilho, criando uma claridade difusa que incide de baixo para cima, de lado a lado, não apenas de cima. Esse fenômeno aumenta a probabilidade de lesões na córnea causadas por radiação ultravioleta dispersa, uma condição que, na linguagem popular, ficou conhecida como snow blindness e, na linguagem médica, como queratite por radiação. Não é apenas desconforto. Olhos inflamados perdem a acuidade, piscam mais, lagrimejam em excesso e, em condições extremas, deixam de ser confiáveis para caçar ou para navegar em um terreno sem referências. Adicione a isso ventos carregados de partículas, pequenas pedras, gelo, cristais de neve, que a cada rajada batem nos olhos expostos. Adicione ainda o frio que resseca a superfície ocular, alterando o filme lacrimal que mantém a córnea lisa e transparente. Em ambientes de ar muito seco, a lágrima evapora com facilidade, e sem a camada protetora adequada, a córnea aumenta sua vulnerabilidade. Por fim, considere que a caça e a movimentação em grupo exigiam condições sensoriais estáveis. Ferir os olhos ou sofrer perda temporária da visão podia reduzir drasticamente as chances de sobrevivência em um mundo onde a noite chega cedo e as rotas de migração são longas. Pense agora na vantagem sutil que uma moldura mais fechada poderia conferir. Ao reduzir a abertura palpebral exposta ou ao acomodar uma dobra de pele que diminui reflexos laterais, há menos área diretamente atingida por partículas ou luz rasante, e a economia da lágrima é maior porque a superfície está parcialmente protegida. Não estou dizendo que a dobra epicântica seja uma lente de proteção perfeita, nem que ela surgiu apenas por esse motivo. Estou sugerindo que em situações repetidas de vento, luz e secura, qualquer variação que alivie essas pressões tende a ter uma pequena vantagem, e na evolução, pequenas vantagens, somadas ao acaso e à migração, podem transformar características em marcas regionais com o passar de gerações. É assim que ciência e poesia se tocam. A natureza castiga sem preconceito e, ao mesmo tempo, oferece respostas que nós transformamos em traço. Há registros etnográficos e arqueológicos que ilustram outro caminho de adaptação cultural a essas mesmas pressões. Dispositivos feitos por populações do Ártico para reduzir a incidência de luz, como os óculos de neve entalhados em ossos ou madeira com fendas estreitas, usados para proteger os olhos do brilho, mostram que, além da biologia, havia invenção. As placas oculares, cuidadosamente ajustadas, funcionavam como uma espécie de visor que cortava a luz excessiva, provando que crise sensorial e criatividade caminham juntas. O uso de óculos de neve por povos como os Inuit é uma lembrança de que a adaptação humana mistura corpo e cultura, invenção e seleção. Em outras regiões frias e áridas, os povos desenvolveram técnicas de enrolar panos, usar abrigos que reduzem o vento direto ou adotar comportamentos que minimizem a exposição ocular. Assim, às vezes a solução vem na forma de tecnologia, outras vezes na forma de um traço anatômico que se torna mais frequente entre gerações sucessivas. E se agora voltarmos os olhos para altitudes extremas, onde o ar fica fino e cada sopro parece mais leve por ter menos oxigênio para carregar, encontramos outra paisagem que empurra o corpo humano a ajustes diferentes, embora relacionados. Suba comigo mentalmente até o Planalto tibetano, onde vastas extensões se abrem em alturas que ultrapassam 2, 3 ou 4 mil metros, e onde a atmosfera é mais transparente, uma transparência que permite que os raios solares, incluindo a radiação ultravioleta, atinjam a superfície com maior intensidade do que ao nível do mar. O sol ali parece mais cortante, a claridade é seca como uma lixa fina,
e o vento que atravessa as dobradiças do rosto carrega consigo um estalar que parece pedir por proteção. A combinação de ar rarefeito e radiação mais intensa cria um conjunto de desafios. A superfície ocular sofre com maior incidência de radiação que pode, a longo prazo, afetar tecidos expostos. O filme lacrimal que protege e nutre a córnea evapora mais depressa, e o ar seco acelera a perda de calor nas estruturas finas ao redor dos olhos. Para populações que por milhares de anos estabeleceram-se em tais alturas, qualquer alteração anatômica que contribuísse para reduzir a evaporação, reduzir o contato direto com partículas carregadas pelo vento ou diminuir a quantidade de radiação que atinge a córnea poderia tornar-se vantajosa. E, novamente, a história biológica não precisa escolher uma única resposta. Em alguns casos, adaptações fisiológicas internas convivem com mudanças morfológicas discretas, e ambas se sobrepõem às invenções culturais. Roupas, chapéus, máscaras, óculos rudimentares. É tentador, diante dessas imagens, traçar uma linha direta e dizer: a dobra epicântica surgiu para proteger do vento e da neve. Mas a complexidade resiste a linhas retas. Processos evolutivos multiplicam caminhos e embaralham causas. Em muitos casos, traços que hoje observamos podem ter sido amplificados por um pequeno número de pioneiros que alcançaram áreas novas, um efeito fundador, ou podem ter passado por gargalos populacionais, onde a perda de diversidade fazia determinadas variantes genéticas mais frequentes por pura probabilidade. E há ainda o componente cultural. Se um grupo que migra prefere parceiros com certos traços, por afinidade estética ou por sinais de pertença, o que chamamos de seleção sexual ou assortative mating pode reforçar características sem que elas tenham necessariamente conferido uma vantagem direta de sobrevivência. Em outras palavras, a aparência que vemos é a soma de ambiente, acaso e escolha social. Ao mesmo tempo, a genética moderna começa a iluminar fios específicos dessa tapeçaria, embora raramente e quase nunca de maneira conclusiva. Entre os exemplos que os pesquisadores destacam está uma variante no gene EDAR, conhecida nas publicações como EDA-V370A. Esse nome estranho descreve uma pequena variação na sequência de um gene que se mostrou associada a um conjunto de características fenotípicas em várias populações do leste asiático. Mudanças em estrutura capilar, em aspectos dentários e possivelmente em distribuição de gordura subcutânea na região facial, entre outros efeitos. Em linguagem técnica, disse que esse é um exemplo de pleiotropia, uma letra no genoma que puxa vários fios de aparência ao mesmo tempo. E isso é fascinante, porque nos lembra que a genética raramente age como uma mão solitária. Um nódulo num código pode repercutir em múltiplas feições. Ainda assim, é crucial não tornar um gene o protagonista único da narrativa. EDAR V370A aparece como peça de um quebra-cabeça poligênico, onde muitos genes, cada um com pequeno efeito, somam-se para produzir um traço visível. Estudos sugerem que a emergência dessa variante ocorreu provavelmente há entre 30.000 e 35.000 anos em alguma população da Eurásia Oriental, e que, sob ondulações demográficas e pressões seletivas, sua frequência aumentou em certos grupos, mas não em todos. Essas são estimativas com margem de erro, abertas à revisão conforme mais amostras de DNA antigo e modelos demográficos aparecem na cena. Além disso, a mesma mutação pode ter diferentes consequências dependendo do fundo genético sobre o qual surge. Pensar em genes isolados é como ouvir uma nota fora do contexto de uma sinfonia. Ao encarar essas descobertas, vale lembrar uma outra lição. Traços parecidos podem aparecer em populações que historicamente não trocaram tantos genes entre si, simplesmente porque viveram sob pressões parecidas. Os povos Inuit do Ártico, os Sami da Escandinávia, alguns grupos do altiplano andino e até comunidades no sul da África, os Khoisan, exibem em graus diversos soluções morfológicas que convergem com as encontradas em populações do leste asiático. Isso é convergência evolutiva, respostas independentes a problemas semelhantes. Não existe, portanto, um único caminho para um contorno facial. Existem caminhos paralelos que, por vezes, se espelham. E essa multiplicidade de caminhos é hoje parte da mensagem mais suave e mais profunda que esta história pode trazer. A diversidade de olhares não é a assinatura de um destino imutável ou de uma hierarquia estética. É a leitura visível de jornadas, escolhas, perdas, invenções e encontros. Quando falamos de verdadeiro motivo por trás dos olhos que chamamos de asiáticos, estamos diante de uma resposta que não cabe numa frase curta.
Ela envolve geografia e clima, migração e isolamento, variantes genéticas que se espalharam por acaso ou por vantagem, preferências de parceiros que reproduziram semelhanças por afinidade e inovações culturais que deram ao indivíduo ferramentas para sobreviver onde o corpo ainda não tinha a solução perfeita. E ainda há, tecido entre tudo isso, encontros com parentes arcaicos, neandertais e denisovanos, cujos genes, em pontos específicos, podem ter dado subsídios adaptativos a populações humanas modernas, embora o efeito direto nos traços faciais seja algo que pedirá cautela para ser afirmado. Agora imagine que estamos parados numa encruzilhada do tempo. À nossa direita, os grandes passos dos grupos que cruzaram estepes e costas, deixando para trás populações com as quais tem pouco contato. À nossa esquerda, as lâminas de gelo e o silêncio branco que moldaram hábitos e estruturas anatômicas. À frente, o labirinto do DNA, onde variantes como EDAR V370A aparecem como marcadores de histórias, mas não como explicações totais. Cada caminho nos promete respostas, mas nenhum caminho, tomado isoladamente, responde por inteiro. A pergunta do título, qual o verdadeiro motivo, exige que percorramos mais trilhas. Precisamos entender com mais detalhe como a genética funcionou, como efeitos fundadores espalharam determinadas variantes, como a mistura com outros hominíneos contribuiu e como a cultura amplificou certos sinais de beleza e pertencimento. E essa parte da viagem é em grande medida a próxima etapa do nosso mapa. Antes de seguirmos adiante, fique com uma imagem. Pense num mundo onde cada rosto é um mapa e cada dobra de pele ao redor dos olhos uma estrada que conta sobre tempestades cruzadas, sobre noites claras em montanhas altas, sobre invenções que substituíram a anatomia quando ela era insuficiente. Pense também na leveza de saber que, ao fechar os olhos, nós todos partilhamos a mesma qualidade, essa escuridão protetora que apaga as fronteiras e lembra que cada traço é, antes de tudo, humano. E quando abrir os olhos novamente, talvez você veja aquelas faces na foto com outros olhos, não olhos mais belos ou menos belos, mas olhos que trazem consigo narrativas longas, contadas em silêncio pela pele e pelo vento. E quando abrir os olhos novamente, talvez você veja aquelas faces na foto com outros olhos, não olhos mais belos ou menos belos, mas olhos que trazem consigo narrativas longas, contadas em silêncio pela pele e pelo vento. Agora, se a sua curiosidade pede para descer um pouco mais fundo nesse mapa, podemos caminhar por trilhas onde a genética encontra a demografia, onde o acaso conversa com a seleção e onde uma letra miúda no genoma resolve puxar fios que entram e saem de muitas feições. Já mencionei EDAR V370A como um exemplo que pesquisadores apontaram com frequência. Vale a pena passar alguns minutos com essa sigla, não para transformá-la em um herói simplista, mas para entender como um pequeno elemento pode ensinar sobre processos maiores. Imagine o genoma como uma enorme biblioteca, com milhões de livros e milhões de páginas em cada livro. Às vezes uma única palavra muda em uma página, muda a frase, altera o ritmo e, por associação, afeta outras páginas que se encadeiam. EDAR V370A é como essa troca de palavra em um volume importante. Estudos sugerem, com certa probabilidade, que essa variante apareceu em populações do leste asiático há dezenas de milhares de anos, talvez entre 30 e 35 mil anos atrás, e que desde então sua frequência cresceu de modo marcante em algumas linhagens, enquanto em outras ficou rara ou ausente. O que os pesquisadores observaram é que essa variante está associada a um conjunto de características que parecem aparecer juntas: fios de cabelo mais grossos, alterações no desenvolvimento dentário e possivelmente diferenças na distribuição de gordura subcutânea ao redor do rosto, que por sua vez podem influenciar a aparência dos olhos. Em termos técnicos, esse é um exemplo de pleiotropia, uma única mutação que tem efeitos em vários traços ao mesmo tempo. Mas atenção, pleiotropia não é sinônimo de destino. EDAR V370A contribui, em meio a muitos outros fatores, para um resultado final. A maioria dos traços que percebemos como forma dos olhos é poligênica, isto é, depende de muitas variantes espalhadas pelo genoma, cada uma somando um pouquinho.
Pense numa orquestra onde não existe um único instrumento que faça a sinfonia inteira. Há violinos, contrabaixos, percussões e sopros, e o timbre final é a soma de todos. Além disso, o efeito de uma variante depende do contexto. A mesma letra no código pode soar diferente dependendo de que outras letras a cercam, e dependendo da história demográfica do grupo em que ela acontece. Dito isso, é também útil imaginar como a demografia, as migrações, os gargalos populacionais e os efeitos fundadores opera como um pincel capaz de ampliar, reduzir ou fixar traços que antes eram raros. Quando grupos humanos se separam em pequenas bandas para explorar novos territórios, a amostra genética desses pioneiros é apenas um recorte da diversidade original. Se por acaso, entre os fundadores de uma nova população, alguém traz uma variante como EDAR V370A, essa variante pode acabar muito mais comum nas gerações seguintes, simplesmente porque havia poucos ancestrais iniciais. É o chamado efeito fundador. Em momentos de crise, como aqueles provocados por grandes glaciações, a população global pode diminuir e depois se expandir novamente a partir de poucos sobreviventes. Esses gargalos reduzem a diversidade genética e podem intensificar a presença de certas variantes por puro acaso. Então, quando vemos hoje uma alta frequência de uma variante em toda uma região, não significa necessariamente que ela foi fortemente favorecida pela seleção. Pode refletir também a história demográfica que a carregou e a amplificou. Ainda assim, existem sinais que certos alelos foram realmente objeto de seleção positiva, isto é, que conferiam alguma vantagem, mesmo que sutil. No caso de EDAR Z370A, alguns estudos apontaram um padrão consistente com seleção. A variante alcançou frequências muito altas em populações do leste asiático e também aparecem em populações das Américas que descendem desses grupos, sugerindo que em determinados contextos ela foi beneficiada. Mas qual seria essa vantagem? Os dados não traçam uma linha clara. Talvez a alteração na distribuição de gordura facial ajudasse a proteger os olhos do frio e da secura. Talvez os efeitos sobre a pele e as glândulas sudoríparas tenham influência em regulação térmica. Talvez, em outra direção, traços associados à variante tenham sido percebidos como esteticamente desejáveis e, por meio da escolha de parceiros, aumentaram sua frequência. As hipóteses são múltiplas e não mutuamente exclusivas. A ciência, nesse caso, produz um conjunto de possibilidades, cada uma com seu grau de evidência, e o melhor que podemos fazer agora é manter a humildade diante do passado. Há também um aspecto técnico que ajuda a explicar por que a genética parece por vezes tão enigmática. Muitos dos estudos que associam variantes a traços visuais utilizam amostras modernas e métodos estatísticos que detectam efeitos pequenos e cumulativos. O campo de estudos de associação genômica amplia nossa visão, mas tem limites, como o viés de amostragem. Muitas pesquisas têm historicamente amostras concentradas em populações de origem europeia e a dificuldade de extrapolar resultados para contextos muito distintos. À medida que cientistas conseguem sequenciar mais DNA antigo, provenientes de indivíduos que viveram há milhares de anos, eles vão refinando datas, trajetórias e estimativas. Algumas hipóteses passam a ganhar suporte, outras perdem força. Em suma, nossa compreensão evolui, e com ela muda também a maneira como contamos essas histórias. Esse movimento da investigação científica nos leva naturalmente a outras linhas de evidência que conectam genes e história: as migrações humanas. Se a genética trabalha como um mapa invisível, as rotas de migração são as estradas que imprimiram padrões nessa paisagem. A saída da África, etapa crucial em nossa história, ocorreu há dezenas de milhares de anos. Pode ter havido várias corridas de expansão em direções diferentes, e os grupos que se espalharam pela Eurásia encontraram ambientes muito diversos. Alguns seguiram rotas costeiras, aproveitando recursos marinhos, enquanto outros penetraram no interior das estepes e das florestas. Essas escolhas, por sua vez, levaram a diferentes pressões ambientais e diferentes histórias de contato com outros seres humanos arcaicos. Um dos capítulos que merece ser contado com cuidado é o do encontro com neandertais e denisovanos, grupos de hominídeos que viveram na Eurásia antes de desaparecerem, e a subsequente mistura genética com humanos modernos. Pesquisas genéticas mostram que pessoas fora da África carregam traços de DNA neandertal em uma proporção que varia, em média, entre cerca de 1 a 4%, enquanto grupos de algumas ilhas do Pacífico e da Oceania exibem porções notáveis de DNA proveniente de parentes antigos conhecidos como denisovanos.
Essas contribuições arcaicas não transformaram inteiramente a aparência dos humanos modernos, mas em casos pontuais trouxeram variantes que foram úteis. Por exemplo, há boas evidências de que a adaptação ao ar rarefeito do Planalto tibetano tem relação com uma variante no gene EPAS1, que provavelmente veio de uma população denisovana ou de um grupo próximo a eles. Esse é um exemplo de como a mistura com populações arcaicas pode ter oferecido ferramentas genéticas prontas para usos locais, acelerando adaptações em contextos extremos. Ao mesmo tempo, é importante esclarecer que não há, até onde a ciência atual aponta, uma conexão direta e comprovada entre neandertais ou denisovanos e a forma epicanthic fold em si. A influência desses parentes arcaicos sobre nossa aparência é um mosaico. Em alguns pontos do genoma, suas letras permaneceram e tiveram efeitos que hoje podemos detectar. Em outros, sua contribuição é mínima ou inexistente. Assim, toda vez que falamos de genes antigos, precisamos manter a cautela e não transformar esses encontros em narrativas simplistas de causa e efeito. A história da ocupação das Américas é outro capítulo onde demografia e genética se entrelaçam de forma eloquente. As populações que atravessaram o Estreito de Bering e se dispersaram pelo que hoje chamamos de América do Norte e do Sul, carregavam, em suas bagagens genéticas, os traços e variantes presentes em seus grupos de origem. Se uma variante como EDAR V370A já era frequente em algumas populações do leste asiático no momento da travessia, é compreensível que ela apareça também nas populações ancestrais das Américas, e que em certos grupos ela seja até mais frequente devido aos efeitos fundadores e aos gargalos que ocorreram durante a migração e o estabelecimento em novas terras. Assim, frestas do passado, pequenas amostras de indivíduos pioneiros, acabaram esculpindo padrões que ainda hoje observamos. Enquanto essas tramas genéticas ocorrem, outra força social trabalha discretamente para afinar ou espalhar certos traços, a escolha de parceiros, que os biólogos chamam de seleção sexual, e em termos sociais pode se manifestar como assortative mating, a tendência de pessoas com características semelhantes a se unirem. Imagine comunidades onde a semelhança facial é percebida como sinal de pertencimento, segurança ou atração. Ao longo de gerações, preferências por parceiros com rostos similares podem reforçar certos traços locais. Isso não é um processo necessariamente guiado por beleza no sentido universal, mas por sinais de identidade, domicílio cultural e, às vezes, por estratégias de sobrevivência que preferem familiaridade. Para além do que a biologia faz, a cultura tem papel potente na forma como os traços são percebidos e valorizados. Ao longo da história da Ásia Oriental, por exemplo, certas proporções faciais ou elementos estéticos foram representados em pinturas, cerâmicas, estátuas e texto literário, criando repertórios estéticos que, por sua vez, influenciaram práticas de maquiagem, penteados e, mais recentemente, intervenções cirúrgicas. Na China, no Japão e na Coreia, existem longas tradições artísticas onde rostos são estilizados de maneiras que transmitem status, idade, moralidade e beleza. E essas imagens não apenas refletem uma estética, mas ajudam a moldá-la. Ao mesmo tempo, o contato com o Ocidente, a partir do século XIX, trouxe um olhar externo que muitas vezes caricaturou, exotizou ou hierarquizou traços não europeus, e esses olhares coloniais deixaram marcas profundas no imaginário coletivo, marcas que se manifestaram em políticas, em estereótipos e impressões sociais que perduraram por gerações. Essas pressões culturais e históricas ajudam a explicar fenômenos contemporâneos que se veem nas clínicas de cirurgia plástica e nas prateleiras de cosméticos. Procedimentos como a blefaroplastia para criar uma prega palpebral dupla, o que muitos chamam de Double Eyelid Surgery, são procurados por motivos que os estudiosos descrevem como complexos, envolvendo idealizações de beleza, desejos de modernidade, pressões sociais e escolhas pessoais. Em algumas pessoas, a decisão é uma expressão de autoestima e agência. Em outras, pode refletir padrões impostos por imagens globalizadas de beleza que privilegiam traços eurocêntricos. É imprescindível, ao contar essa parte da história, reconhecer a agência individual e as múltiplas motivações, sem reduzir tudo a uma narrativa de submissão cultural. Pessoas tomam decisões por razões íntimas e variadas, e compreendê-las exige empatia e cuidado.
A convergência evolutiva, o fenômeno pelo qual populações independentes desenvolvem soluções semelhantes a problemas parecidos, também nos ajuda a desconstruir ideias de linhas únicas de herança. Pessoas que vivem em ambientes muito frios e ventosos, em alta altitude ou em paisagens áridas enfrentam desafios parecidos, e a evolução, que opera por repetição ao longo de gerações, pode inventar respostas análogas. Assim, a presença de dobras epicândicas ou de outros contornos perioculares em populações tão diversas quanto os Inuit do Ártico, alguns grupos do Altiplano Andino, os Sami da Escandinávia e grupos do sul da África, ilustra bem como o ambiente pode impulsionar caminhos paralelos. Em cada caso, a história local, contato com outros grupos, migrações, cultura material e preferências sociais tece variações próprias, mas o padrão de convergência diz algo simples e bonito. Não há uma única maneira de o corpo humano adaptar-se, e soluções similares podem emergir em lugares muito diferentes do planeta. Voltando por um momento ao mundo das imagens e da arte, é interessante notar como a representação visual também renova, ao longo do tempo, os critérios do que é considerado um traço atraente ou desejável. Nas cortes imperiais, nas cortes literárias e nas comunidades populares, rostos foram pintados, esculpidos e descritos segundo códigos que refletiam poder, e poder sempre fala mais alto na hora de definir normas estéticas. Mas a reação a esses códigos pode ser de várias naturezas: resistência, apropriação, subversão. No século XX e agora no século XXI, movimentos artísticos, literários e sociais nas comunidades asiáticas redefiniram narrativas sobre corpo e identidade, reivindicando o orgulho em traços que antes foram ridicularizados ou exotizados. A internet, por sua vez, tanto amplificou padrões de pressão quanto abriu espaço para representatividade e comunidades que celebram diversidade. As redes tornaram visível a multiplicidade de vozes. Imagens que antes eram invisíveis ao olhar global puderam agora iluminar variações que desafiam estereótipos. Há também um peso simbólico no modo como os olhos são percebidos por quem olha de fora. Olhos servem de ponte entre pessoas. Comunicam atenção, emoção e memória. Historicamente, descrições etnográficas e textos coloniais frequentemente reduziram povos inteiros a traços visuais, como se a complexidade humana coubesse em poucos traços sociais. Essa prática simplificadora tomou forma em caricaturas e representações pejorativas que influenciaram estigmas duradouros. Reconhecer esse passado é uma parte essencial da ética da história. Precisamos ter cuidado para não repetir, em linguagem cientificista, o mesmo ato redutor que a arte colonial praticou sobre o verniz da observação. A ciência pode e deve desconstruir conceitos errôneos, mostrando que traços físicos não definem caráter nem valor, e que a variação humana é, antes de tudo, um repertório de soluções e histórias. E se formos buscar consolo ou inspiração nessa multiplicidade, talvez a lição mais reconfortante seja entender que a aparência é um registro vivo de escolhas e contingências. Cada dobra de pele, cada vinco, cada sombra sobre a arcada zigomática é como uma linha de um diário anônimo. Anotou vento, frio, migração, casamento entre vizinhos, invenção de óculos de neve, acaso de um fundador que, por sorte ou por azar, carregou consigo uma variante que hoje aparece em muitos rostos. Ler esse diário exige paciência e moderação nas interpretações, e a disposição de acolher a incerteza como parte da narrativa. Chegamos aos poucos a uma encruzilhada final dessa jornada, olhar para os olhos dos outros não como provas de diferenças hierárquicas, mas como janelas para histórias que atravessam tempo e espaço. Quando alguém descreve, com tom crítico ou com encanto, a forma dos olhos de um conjunto de povos, é fácil cair numa linguagem que simplifica demais. É mais sábio e mais generoso reconhecer a multiplicidade de fatores que geraram aquilo que vemos. O verdadeiro motivo por trás dos olhos que costumamos chamar de asiáticos não é um único agente solitário, mas um conjunto de ventos e estepes, mutações e migrações, preferências e invenções culturais, encontros com parentes arcaicos e episódios de acaso. Essa é, aliás, uma resposta que se ajusta à natureza da evolução, molde plural, processo em camadas, narrativa onde o resultado visível é sempre mais complexo do que a causa isolada. Feche agora os olhos comigo por um instante e imagine um planeta onde as fronteiras se tornam linhas tênues traçadas em mapas antigos. Imagine os passos de pessoas que, sem saber,
carregavam consigo peças de um puzzle que só agora conseguimos vislumbrar. Imagine mães que amamentaram filhos sob auroras boreais, caçadores que navegaram por planícies brancas, artesãos que esculpiram óculos de neve, mulheres e homens que escolheram parceiros por afinidade ou por estratégia, gerações que se afastaram umas das outras e outras que se encontraram de novo. E tudo isso gravado em traços sutis ao redor dos olhos. Essa imagem não elimina diferenças, mas muda o tom com que as vemos, de julgamento para curiosidade, de hierarquia para narrativa. Enquanto você mantém os olhos fechados, perceba a semelhança íntima que nos une, aquela escuridão que nos poupa do mundo e nos leva a um breve recolhimento. Todos nós, independentemente da dobra da pele que envolve nossos olhos, conhecemos essa sensação de apagar o cenário e entrar num quarto interior onde memórias se cruzam com respirações. É nessa comunhão simples, invisível e compartilhada que reside a última e talvez mais valiosa conclusão dessa história. Os traços exteriores dizem muito sobre viagem, clima e acaso, e pouco ou nada sobre a dignidade de alguém. A ciência, quando bem contada, não é um instrumento de divisão, mas um convite para entender e admirar. Se ao longo desta jornada alguma parte fez você pensar em suas próprias origens, em histórias de família, em fotos antigas ou em pequenas tradições locais que talvez expliquem como seu próprio rosto foi moldado, saiba que essa curiosidade é a matéria-prima da empatia. Contar histórias é, em essência, um gesto de aproximação. Aproximamos passado e presente, biologia e cultura, ciência e imaginação, tudo para encontrar sentido sem recuar diante da complexidade. E antes de nos despedirmos, uma nota suave sobre o que a ciência ainda não decidiu. Muitas hipóteses permanecem abertas, e novas amostras de DNA antigo, novas metodologias e novos diálogos entre geneticistas, arqueólogos e antropólogos continuam a esculpir nosso entendimento. Por isso, manter a humildade diante de datas precisas, porcentagens e interpretações é parte do ofício de qualquer pessoa que se aventura por essas histórias. A resposta ao porquê que buscamos é multiforme e continua a crescer à medida que acumulamos evidência. Se você gostou desta caminhada por mapas antigos e rostos contemporâneos, se essa história fez sua imaginação viajar um pouco, e se ao mesmo tempo o embalo foi agradável, quero apenas convidar com delicadeza para que você se inscreva no canal ou apoie o projeto, caso sinta vontade. É uma forma de companhia que muitas vezes transforma noites solitárias em trilhas compartilhadas. Agora, enquanto a luz do quarto diminui e o corpo se rende à gravidade suave do travesseiro, mantenha na mente a imagem de uma galáxia de rostos estendendo-se como um tapete. Cada ponto, uma história, cada olhar, um caminho. Permita que a noite leve embora o ruído das classificações fáceis e lhes deixe apenas a paz de saber que, embaixo de todas as variações, há uma mesma humanidade que fecha os olhos e sonha. Durma bem.